Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia nesta noite, irmãos, eu te convido, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. Amém? Evangelho de João, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, Santo Evangelho de João, irmãos. Isso. Depois de Atos dos Apóstolos, isso. Vem o Santo Evangelho de João, capítulo 18. Isso. Glória a Deus. Capítulo 18, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 18, em nome de Jesus. Então deixa, amém? Evangelho de João, capítulo 18. A ele seja dada a honra, a glória, o domínio, o louvor para todo sempre, amém? Evangelho de João, capítulo 18, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, irmãos, em nome de Jesus. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cédron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas e o que traía estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixa ir este, para cumprir a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Aleluia. Tome seu assento em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Jesus é bom. Jesus é poderoso. A ele seja dada a honra, a glória, o domínio e o louvor para todo sempre. Amém? Irmãos, hoje nós estamos em um culto abençoado, em um culto que nós fazemos menção do nome do Senhor, procurando lembrar, fazer memória dele, no tocante à celebração de um dos maiores eventos que aconteceu na igreja, que foi
a Santa Ceia do Senhor, e depois o marco que aconteceu, que foi a crucificação de Cristo. Jesus, irmãos, quando ele estava ali, prestes a ser entregue, Jesus, ele celebra aquilo que seria, irmãos, a última Santa Ceia. A última Santa Ceia de Cristo. A última ceia onde ele se reúne com os 12 discípulos. Os 12 discípulos, irmãos, estavam com Jesus reunidos. E sendo eles ali os 12 reunidos, os 12 discípulos, Jesus, ele fez aquele discurso que nós conhecemos, fez um discurso dizendo para os discípulos o que era mister de acontecer, muitos deles não entendiram. E no meio da ceia se levantou um, que era o que traía, e saiu e foi comprar algo para comer, pensavam os discípulos, mas ele foi trair Jesus, entregar. Nesse interino tempo que Judas se levanta e sai da Santa Ceia e vai, Jesus ele fica com aqueles 11 discípulos, ele termina de celebrar a Santa Ceia, ele termina de celebrar a última ceia e vai a caminho do Monte das Oliveiras. Diga, Monte das Oliveiras. E agora eu peço a você que preste atenção neste momento, para você entender a profundidade daquilo que Jesus ele foi fazer no Monte das Oliveiras. Era a última instância de Jesus em carne. Jesus ele sai e vai para o Monte das Oliveiras, a caminho do Monte das Oliveiras. Judas, aquele que o traía, também conhecia aquele lugar. Por que Judas conhecia aquele lugar, igreja? Diga assim, porque Jesus, muitas das vezes, ia naquele lugar e levava os discípulos. Então já era de costume Judas ir no Monte das Oliveiras. Já era de costume Pedro ir no Monte das Oliveiras. Já era de costume os discípulos participarem de algum culto, de alguma oração, de alguma reunião no Monte das Oliveiras. Quando Judas foi trair Jesus, Judas já entendia que automaticamente Jesus, cantando um hino junto com os discípulos, estava percorrendo o caminho do monte. E Judas conhecia, então ele sabia o caminho para chegar até lá, para entregar Jesus. Quando Jesus está indo no caminho do Monte das Oliveiras, o Evangelho de João, ele nos relata isso. O que ele nos relata? Que Jesus ele entrega a ceia, termina de celebrar, levanta com os discípulos, canta um hino e vão. Quando ele vai para o monte, ele passa por um caminho, ele toma um caminho e passa um caminho antes de começar a subir o Monte das Oliveiras. Qual foi o caminho que Jesus passou? Alguém sabe me dizer? Qual foi o caminho? Diga assim, o ribeiro de Cédron. Que ribeiro é esse, pastor? Que ribeiro é esse, missionário? O ribeiro de Cédron era um lugar, irmãos, ali perto do monte, mais para baixo, aonde ele tem uma história. Jesus ele corta aquele ribeiro para começar a subir o monte. Ribeiro nada mais é do que um vale, aonde ali se jorram água ou se constrói uma cisterna, seja o que for, tem um propósito naquele vale. Por exemplo, Ezequiel foi levado até um ribeiro, até um vale de ossos secos. Ribeiro nada mais é do que um vale. Ribeiro nada mais é do que uma grande e poderosa cisterna. Um vale, seja ele profundo ou profundíssimo,
e Jesus ele vai passar por aquele vale. Antes de subir o monte, Jesus ele vai passar onde, igreja? Pelo vale. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus ainda vai passar pelo vale. Antes de Jesus ser traído, ser entregue, Jesus ainda vai passar pelo vale. Antes de Jesus subir para a oração, Jesus ainda vai passar pelo vale. Antes de Jesus chegar lá no alto do monte e começar a clamar, começar a falar das coisas santas e ser confortado pelo anjo, Jesus vai passar pelo vale. Então, irmãos, este ribeiro, este vale, era o local onde Jesus foi cortar juntamente com seus 11 discípulos que haviam lhe sobrado. Jesus ele passa o ribeiro de Cédron. As escrituras sagradas dizem que esse ribeiro de Cédron antigamente, irmãos, era um ribeiro onde os reis de Jerusalém, quando eles faziam aquela reciclagem em Jerusalém, quando os reis de Israel, eles faziam a reciclagem como missionário, quando eles chegavam e assumiam o trono, e eles iam fazer a reciclagem, tirar os deuses de Baal, porque o povo de Israel se corrompia muito rápido. Um rei que entrava no lugar do outro, pegava Israel estava adorando a outros deuses, tinha estátua de Baal, tinha estátuas de filisteus, tinha deuses pagãos, tinha deuses estranhos. Então aquele rei de Israel que temia ao Senhor, ou aquele homem, aquele príncipe que temia ao Senhor, ele pegava todas as impurezas que existiam em Israel, diz as escrituras, e jogava no ribeiro de Cédron, já em Jerusalém, já em Judá, já em toda Israel. Quando um rei, principalmente de Judá, ele assumia o trono, se fosse um rei que temia ao Senhor, ele pegava todo o relatório, perante a Bíblia, todo o relatório do rei anterior, e via se porventura tinha alguma adoração pagã, se porventura o rei que estava anteriormente, se ele servia a Deus ou não. Se ele não servisse a Deus, se ele deixasse o povo adorar ao Deus de Baal, se ele deixasse o povo adorar aquele Deus estranho, automaticamente aquele povo que adorava a Deus estranho fazia o que, igreja? Faziam estátuas, faziam coisas ruins, faziam esculturas ao Deus pagão, e deixava Judá adorar, levando Judá a uma abominação de idolatria. Automaticamente aquela estátua sendo edificada, automaticamente aquele monturo sendo edificado, ficava-se por ali. E quando entrava um novo rei, que morria um rei de Israel, e entrava um novo rei que temia o Senhor, ele fazia o quê? Nós vemos isso em várias partes das escrituras. Eles faziam uma reciclagem em Israel. Lia a Bíblia e falava, o único Deus que deve ser adorado é só o Deus de Israel. Começavam a passar por toda a Jerusalém, começavam a passar por toda a Judá, e retiravam os altos de Balaíns, os altos, as estátuas dos deuses estranhos, e fazia uma grande queima, juntava aqueles destroços e jogava onde, igreja? No ribeiro de Cédron, no vale de Cédron. Quem aqui já leu a Bíblia? Quem aqui já leu uma passagem como essa? Quem aqui já leu? Que quando um rei assumia, o rei tirava todos os feitos daquele outro rei anterior que não agradava a Deus. Você já viu isso na parte da Bíblia? Então procure ver. Você vai ver isso em Reis, vai ver isso em Crônicas, vai ver isso em 2 Reis. Quando um rei morria, que assumia o outro, ou aquele outro rei que assumia, se ele fosse temente a Deus, ele desconfigurava tudo, tirava tudo aquilo que não provinha de Deus, que vinha deixado do rei anterior. Pegava todas as estátuas de Baal, pegava todas as estátuas dos filisteus, pegava todas as esculturas que poderiam existir, que era de Deus pagão, juntava tudo, ou fazia uma grande queima, ou jogava onde? No vale, no ribeiro de Cédron, que era considerado um vale das impurezas, que era considerado um vale daquilo que era impuro, que era considerado um vale daquilo que era pedra de tropeço, aquilo que não servia. Por exemplo, quando a gente pega alguma coisa que a gente se converte a Deus, e tem aquilo que a gente não nos serve, que não nos agrada, o que a gente faz? A gente joga onde? O que a gente faz? A gente joga onde? No vale das impurezas. Como que a gente joga no vale das impurezas? A gente faz uma grande queima. A gente começa a queimar, joga todo aquele destroço, joga tudo, isso aqui não me serve, isso aqui não é de Deus, isso aqui não me agrada. Ou você quebra e joga fora, ou você
queima. Por quê? Porque não agrada a Deus. Assim faziam os reis antigamente no ribeiro de Cédron. Eles assumiam o reinado, e se fosse temente a Deus, se o rei anterior não fosse temente e deixava Israel a idolatria, eles juntavam tudo e jogavam destroços naquele vale, que era considerado antigamente um vale das impurezas. Aí eu te pergunto, igreja, o que Jesus foi fazer quando Jesus foi subir o Monte das Oliveiras? Jesus me passa no ribeiro de Cédron e corta o vale das impurezas. Eu te pergunto, teria alguma impureza para Jesus jogar nesse vale? Sim ou não, igreja? Teria alguma impureza? Teria alguma coisa suja que não agradasse a Deus para Jesus jogar no vale das impurezas? Sim ou não? Teria. Por que Jesus, o homem mais puro do planeta Terra, o homem que não tinha pecado, o homem que era um homem sem pecado, o homem que não era homem pecador, não era filho do homem para que se arrependesse ou mentisse? Jesus não havia mentira, Jesus não havia pecado, em Jesus não havia nada que pudesse colocar ele em situações atípicas, ou situações adversas, ou situações contra a palavra de Deus. O inimigo não tinha nada em que acusar Jesus, mas mesmo assim Jesus, o homem mais puro, o homem mais santo, o homem que buscou, que andou em santidade no planeta Terra, antes dele ser entregue a Jesus, ele vai passar no vale das impurezas. Antes dele subir o Monte das Oliveiras, ele vai passar no vale das impurezas. Não tinha nada impuro para ele jogar lá, não tinha nada. Será que ele foi passar no vale das impurezas para jogar um dos discípulos? Será que ele foi passar naquele vale das impurezas para jogar um daqueles ali que estava traindo ele? Talvez Judas, talvez Pedro, que ainda não estava convertido, estava levando uma faca. Por que Jesus passou no vale das impurezas? Alguém pode me dizer? Jesus não era impuro. Jesus era impuro, igreja? Jesus tinha impureza? Jesus tinha pecado? Mas ele sai do monte, sai da Santa Ceia, termina de celebrar a última ceia, vai no Monte das Oliveiras, mas pelo caminho, antes de subir o monte, ele passa no vale das impurezas e corta o vale das impurezas. Qual seria o significado disso? Qual seria o significado disso? Jesus já era puro, Jesus já era santo. Diga para o irmão que está do seu lado nessa noite, Jesus estava ensinando. Fala para ele, fala para ela nessa noite. Jesus está te ensinando nessa noite que antes de você subir o monte, você tem que passar no vale e pegar tudo aquilo que é impuro e jogar naquele vale. Você entendeu nessa noite? Mas Jesus não era impuro. Mas Jesus não era um homem pecador. Jesus era um homem santo, mas Jesus estava ensinando para a sua igreja e para os seus discípulos que antes de subir o monte para falar com Deus, passa no vale e deixa tudo aquilo que é da terra no vale. Antes de subir o monte para poder adorar a Deus, passa no vale e deposita tudo aquilo que é impuro naquele vale. Antes de você subir o monte para poder falar com Deus, para poder buscar a Deus, para poder buscar intimidade, você passa no vale e deixa tudo aquilo que é impuro. O que é impuro, igreja? O que é impuro, missionário? Tudo aquilo que é impuro, que não agrada a Deus. Tu vai subir o monte, tem gente que sobe o monte e fica falando de futebol. Tem gente que sobe o monte, chega lá em cima e começa a falar: tu viu fulano? Tu viu a saia de Beltrano? O sapato de ciclano? Tu viu aquilo, o cabelo de Beltrano, de ciclano? E começa a falar coisa que não convém. Tem gente que quando vai subir o monte, chega lá em cima e, em vez de falar com Deus, fica falando com o irmão do lado, irmão do outro, pega zap, manda zap, liga no telefone. Meu irmão, Jesus está falando: passa no vale das impurezas primeiro, deposita tudo aquilo que não provém de Deus lá. Se é fofoca, joga no vale. Se é idolatria, joga no vale. Se é novela, joga no vale. Se é filme, joga no vale. Se é algum assunto cotidiano, joga no vale. Se é algum assunto da terra, joga no vale. Por quê? Porque para subir ao monte tem que estar em pureza e em santidade com Deus para poder falar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o irmão que está do teu lado: passa no vale para falar com Deus e joga tudo da terra nesse vale. Aí ele corta o monte, o vale. Aí sim, irmão, ele passa com os discípulos cantando. Quando ele corta o vale, aí ele vai começar a subir o Monte das Oliveiras. Diga glória a Deus. Quando ele sobe o Monte das Oliveiras, eu vou acelerar aqui. Ele deixa 8 no pé do monte e pega 3. Quem são os 3?
Espalhados pela oliveira está 8. 8 mais 3 dá 11, né? 8, 9, 10, 11. São 12. Cadê o outro? Cadê o 12º? Tinha ido trair, que era Judas. Sobrou 11. 8 espalha na oliveira. E ele pega 3. Quem que ele pega, irmão? Pedro, Tiago e João. Chega lá no monte, no Getsêmani, Jesus vai orar. Está lá Jesus orando. Você já conhece o testemunho. Pedro, Tiago e João não conseguem entender que Jesus ele estava angustiado, estava triste. Eles não conseguem entender e não conseguem orar com Jesus, nem sequer uma hora. Estavam pesados em sono, tinham acabado de comer, de cear. E o mais interessante, igreja, é que quando Jesus ele está orando, nesse momento Judas ele começa a percorrer atrás de Jesus agora com os soldados, com lanternas. Estava escuro. Se eles estavam usando lanterna é porque estava escuro. Estava de noite. E foram atrás de Jesus. Chegando lá no Monte das Oliveiras, de longe, Jesus ele está lá orando. Os discípulos ainda meio dormindo. Jesus levanta e fala: não precisa não, agora é chegada a hora. Jesus se antecipa. João descreve que Jesus se antecipou, irmão. E foi até ao encontro de Judas e os soldados. Quando Jesus chegou, irmão, e encontrou com os soldados, que se antecipou, e chegou até Judas, que Judas deu um beijo no Senhor. Jesus ele falou o que para os soldados? A quem buscai? Olha que coisa forte, irmão. A quem buscai? Os soldados falaram a Jesus. E Jesus falou: é esse, eu sou, é esse que vos fala. O que aconteceu quando Jesus falou: é esse que vos fala? É esse? Os soldados começaram a recuar. E alguma coisa jogou aqueles soldados por terra. Eles caíram no chão, irmão. Oh, aleluia. Os soldados caíram no chão. Quando Jesus falou: sou eu, uma força sobrenatural, os soldados foram caindo, indo para trás, recuando, e caíram por terra. Sabe o que é isso? Sobrenatural. Primeiro a gente passa no vale, no Ribeiro de Cédron, deposita todas as impurezas. Depois vai falar com Deus, vai buscar com Deus. E aí você vê o sobrenatural. Aleluia. Diga assim: Getsêmani, lugar do sobrenatural de Deus. Aleluia. Você crê que Deus tem um sobrenatural reservado para você? Primeiro você tem que passar no vale. Depois você sobe o monte. Quando subiu o monte, que estava ali na oração, na busca, que os soldados chegaram a Jesus, ele falou: sou eu. Caíram por terra. Irmão, agora para comigo e pensa. Os soldados caíram tudo. Não era para ter acabado ali? O soldado caiu, irmão, no chão. Caiu todo mundo. Não era para ter acabado ali? Jesus venceu, irmão. Mas as escrituras tinham que se cumprir o que Jesus falou: não vou tomar o cálice. Já tinha um cálice preparado para Deus tomar. Então o próprio Deus que... aquele fenômeno, aquele sobrenatural que aconteceu, que caíram no chão, de repente eles voltaram a si de novo. Aí Jesus foi lá de novo até eles e disse: ei, gente, quem vocês buscam? Nós buscamos a Jesus. Os soldados estavam atônitos, sem entender nada, todo mundo tinha caído, voltaram, estavam meio fora de si, mas eles entendiam que tinham que buscar Jesus. Não, eu vim buscar Jesus, eu já falei que sou eu. Mas os soldados estavam perplexos, abobados porque tinham caído, e quando voltaram, estava fora de si, estava, peraí, oi, tu estava ali no chão, peraí. E aí voltaram assim de novo com calma. Peraí, não, nós vamos aqui buscar Jesus. Jesus falou: já disse, sou eu. Aí parece que no mundo espiritual, a Bíblia não diz, mas parece que
Deus ele dá uma travada nos anjos, talvez que estavam ali. E os soldados dessa vez não caem. Mas os soldados começam a ganhar força, a voltar a si. Quando eles voltam a si completo, eles pulam em cima de Jesus. Quando vão prender Jesus, Pedro, na carnalidade, dá um pulo. Aí que está o perigo de você ir para o monte na carnalidade. Aí que está o perigo de você subir o monte e não estar ligado com Deus, irmão. Mesmo Pedro, Tiago, João, passando no ribeiro de Cédron com Jesus, não depositaram ali no vale das impurezas aquilo que era impuro, aquilo que não agradava a Deus. E não subiram em espírito, subiram em carne. Pedro dá um pulo, tira a faca, a espada que está aí entranhada na sua cintura. Quando ele tira aquela faca, aquela espada, ele vai na orelha direita do soldado Malcom, do filho do sumo sacerdote, e arranca a orelha. Jesus dá um grito: Pedro, não faça tal, porque quem com a espada luta, com a espada será ferido. Quando você se separa e anda com quem é carnal, não que Pedro ali, irmão, Pedro era escolhido, depois Pedro se converteu, foi um grande, né? Mas quando você se separa, está no espírito e anda com quem é carnal, acontece isso. Irmão, se João não escreve, se isso não acontece, irmão, até hoje talvez a igreja nem saberia que Pedro estava com a faca lá escondida. Mas a pressão da carnalidade, duas coisas que Pedro estava fazendo ali: dormindo e lutando na carne. Jesus guerreando no espírito, Pedro guerreando na carne e dormindo, quando deveria estar acordado, mas estava pesado de sono. E na primeira oportunidade levanta e fere o próximo na carne. Quem anda desligado dorme e luta contra o próximo, luta contra a carne. E a Bíblia diz, irmão, que porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades de Satanás. Quem anda desligado luta na carne. Quem anda desligado, mesmo passando no vale das impurezas, não consegue deixar lá, sobe impuro. Quando é para estar ligado, está desligado, está dormindo. Não consegue orar nem sequer uma hora, velar uma hora sequer. E comete ainda besteira, porque na hora de lutar, para poder lutar contra o diabo, no meio do problema ele sai correndo e luta contra o próximo. Enquanto você estiver perseguindo, ou relutando, rebatendo aquilo que é da carne, rebatendo aquele próximo, verbalmente, fisicamente na carne, você não está no espírito, não está liberto. Ah, mas ele falou isso. Irmão, e ali Pedro estava defendendo Jesus, hein? Pedro não estava defendendo não, porque ele queria me bater. Não, Pedro estava defendendo Jesus. E mesmo assim, estava na carne. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Só que Jesus estava no espírito. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado: vai subir o monte, suba no espírito. Vá para o Getsemane, vá no espírito. Vá para o Monte das Oliveiras, vá no espírito. Vá para a igreja, vá no espírito. Vá servir a Deus, sirva no espírito. Vá adorar a Deus, adore no espírito. Em espírito e em verdade, para não fazer besteira, para não lutar contra a carne. Jesus está dando armadura para a igreja nessa noite. Oh, Jesus. Jesus está dando armadura para a igreja nessa noite. Aleluia. E ali prenderam Jesus e levaram. Jesus restaurou a orelha do soldado, né, irmão? Botou no lugar, né? Graças a Deus. Eita glória. Diga glória a Deus. O homem destruiu, Jesus reconstruiu. Oh, glória. O homem destrói, mas Jesus reconstrói, Jesus conserta. Pode não ter jeito para a tua vida, pode não ter jeito para a vida do teu vizinho,
Pode não ter jeito para a família do teu próximo, mas Jesus conserta. Ah, mas ele saiu ferido, esfaqueado, aconteceu isso. Jesus conserta. Aleluia. O homem destrói, Deus constrói e edifica. Jesus vai construir a tua vida nessa noite. Jesus vai edificar a tua vida nessa noite. Aleluia. Hoje nós vamos comer do pão. Hoje nós vamos tomar do cálice. Fazendo parte do corpo verdadeiro de Jesus, irmão. Aleluia. Esse corpo que foi despedaçado lá na cruz. Não foi nem na cruz, foi no caminho do Gólgota. Depois que Jesus foi preso, começou o corpo a ser dilacerado, moído. Começou a ser esbofeteado. Como um cordeiro levado ao matadouro foi o nosso Senhor. Aleluia. Foi moído, transpassado. E hoje nós vamos pegar um pedacinho desse corpo que estava lá no Getsemane, lutando no espírito. Que mesmo o pessoal batendo nele, mesmo o homem, transpassando ele com muitas dores, Deus falou: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipastes toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tem coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem coração, Elebaracandarabaia, pra pousar. Faz em mim morada permanente. Oh Jesus, fica, Senhor, meu Salvador. Estende a tua mão para cá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Estenda a tua mão para cá em nome de Jesus. Vamos apresentar o corpo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, na tua presença, meu Deus, aqui estamos nesta noite, te apresentando, meu Deus amado, este pão, este corpo, meu Pai, que neste momento não venha a ser simplesmente um trigo, um azeite, que venha a ser um pedaço, meu Deus, do teu corpo que foi transpassado lá naquela cruz,
que venha ser, meu Deus amado, um pedaço do teu corpo de glória, Senhor. E quando comermos deste corpo, que venhamos, meu Pai, venhamos estar cheios do teu poder, da tua graça, unificado no Senhor e o Senhor em nós. Nós te apresentamos, Senhor, esse corpo agora, esse pão, em nome de Jesus. Amém, Deus. Oh, Jesus. O Senhor partiu do pão, aleluia, disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pediu o obreiro Márcio que nos ajude. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eu estou sentindo a graça aqui, irmão. Tem coração para pousar, faça em mim morada permanente. Alabaracanda. Fica, Senhor, meu Salvador. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. A Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor, que esse suco de uva não venha a ser mais um suco de uva, meu Pai. Que venha a ser neste momento, meu Deus, o teu sangue. Pinga uma gota, meu Deus, do teu sangue neste momento. Oh, Jesus, eu estou todo arrepiado, irmão. Jesus está aqui. Pinga uma gota do teu sangue, meu Pai, em cada cálice, em cada copinho desse aqui agora. E que cada um, meu Deus, que tomar esse cálice, comer desse pão e tomar desse cálice, venha a ser renovado. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que haja milagre, que haja cura, que haja renovo, que nossas vidas possam ser transformadas em nome de Jesus ao tomar deste cálice. Amém e amém, Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem coração para pousar. Faz em mim morada, faz, Jesus. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, oh Jesus. Tem coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Como oração particular,
Sei nessa noite, participe do pão e do cálice. Glória a Deus. Glória a Jesus querido. Oh, aleluia. Meu Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos mostra o quanto Ele me amou. Eis nestas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve,
neve, alvo mais que a neve. Se